Olá! Sabendo que a psicanálise surgiu a partir da combinação de diferentes fatores, acaba sendo correto afirmar que o termo neurose viveria ao longo do desenvolvimento da teoria psicanalítica um verdadeiro percurso. Inclusive, como forma de compreendermos em detalhes esse trajeto, sugiro que voltemos um pouco no tempo, especificamente para o momento em que um dos maiores nomes da medicina francesa, Jean-Martin Charcot, encontrou na histeria a partir dos anos 1870 o que viria a ser então o paradigma para aquilo que o termo neurose transformado em público 85 anos antes por William Cullen desejou apontar. Em resumo, neuróticos seriam, na origem, pacientes sofredores de algum tipo de quadro em que haveria uma séria ou moderada afetação da funcionalidade, da motricidade e ou da sensibilidade de alguma parte do corpo, sem que existisse uma localização física como causa para esse problema. Admitia-se diante desses casos, assim, um mau funcionamento total ou parcial do sistema nervoso, fruto provável de lesão. Mas como foi que Charcot chegou à conclusão de que a histeria poderia representar o paradigma das neuroses? Bem, primeiro, porque esse médico genial que na altura dos anos 1870 tinha 45 anos, Charcot entrou como chefe de departamento na Salpêtrière com 37, foi levado a estudar por uma questão de reorganização interna desse hospital as diferenças especialmente entre a histeria e os quadros epilépticos. Charcot, que nesse momento já era um especialista em neurologia, conhecedor astuto de diversas enfermidades e o primeiro a caracterizar com precisão, até 1874, por exemplo, uma doença rara até hoje, cuja origem seria a morte de neurônios ligados ao controle motor, me refiro à esclerose lateral amiotrófica ou doença de Charcot. Enfim, Charcot consegue marcar essas diferenças entre a histeria e a epilepsia, usando para tal a técnica da sugestão hipnótica. A partir do uso dessa técnica, Charcot consegue provar que um histérico seria capaz de produzir sintomas artificiais que desapareceriam em questão de minutos, horas ou dias. Ele também conseguiu obter êxito no controle das crises tão comuns nessas pessoas, algo fundamental para revelar então traços próprios aos histéricos se comparados com os epilépticos. E aprofundando os estudos, Charcot descobre ainda a importância de traumas vividos pelos doentes histéricos como causas para essa condição em particular. Tão logo esses e outros acontecimentos se desenvolveram, Pierre Janet, um dos mais talentosos alunos de Charcot, mergulhou fundo nas descobertas de seu mestre, concluindo adiante que, na realidade, por neurose, dois quadros deveriam ser reconhecidos ao invés de especificamente um: a histeria de um lado e a psicastenia de outro, estados caracterizados por um rebaixamento das funções que ajustariam a pessoa à realidade. Janet se tornaria uma referência no mundo em se tratando das chamadas doenças nervosas, isso até meados de 1915 com força. Vai chegar à conclusão de que toda neurose era uma espécie de doença da personalidade, tal como nos conta o dicionário de psicanálise. Personalidade essa, então, retentora de conflitos psicológicos, perturbando a vivência social de uma pessoa e automaticamente os seus estados físico e emocional, dependendo do caso. Freud, que chegou a conhecer bem tanto Charcot quanto os trabalhos de Janet, a quem na realidade iria haver um impiedoso rival, bebeu em certo sentido de ambas as fontes no começo para, a partir dos anos 1888 e 89, seguir uma via de compreensão nova a respeito daquela que, para ele, seria a verdadeira etiologia dos estados neuróticos. Observando passagens tanto nas biografias como em diversas cartas trocadas com William Fliess, descobrimos um ávido interesse de Freud pelo tema neurose, especialmente entre os anos de 1886, ou seja, quando seu retorno do estágio com Charcot e consequente ingresso no âmbito da clínica, até meados de 1898 e 99. O motivo? Bem, na realidade, porque o interesse de Freud iria recair sobre o reconhecimento do funcionamento de mecanismos psicológicos envolvidos na produção de diferentes estados neuróticos, o que nos leva a concluir que, em se tratando desse começo de carreira como clínico, Freud se interessa pela neurose indiretamente e não diretamente, diferente se comparado ao que esse termo foi para, por exemplo, Charcot. Aliás, uma primeira forma de Freud encarar a etiologia desse fenômeno oscilou entre ele aceitar o que foi descoberto por médicos antes e passar a trabalhar graças ao que ia descobrindo na clínica, com a ideia de que toda neurose materializava na realidade estados onde existiriam formas anormais de descarga de excitações produzidas ou pelo organismo ou que foram inseridas nesse corpo de fora para dentro por conta de adversidades. Durante pouco mais de uma década, assim, Freud viveu uma espécie de obsessão pela conquista de dados a respeito de mecanismos causadores das neuroses, interessando-se em particular pelo estudo pormenorizado de estados tais como o das histerias, das neuroses obsessivas, das paranoias, a neurastenia masculina e feminina, a compreensão das chamadas neuroses de angústia, estados em que se admitia uma não inserção no psíquico de certa quota de excitação presente na pessoa. Freud ainda estudou a neurose oriunda de traumas e de desordens no campo da sexualidade, as neuroses traumáticas e neuroses da sexualidade,
além da existência de uma neurose adquirida e de uma suposta neurose ocupacional. Bem, em 1894, tentando organizar o próprio pensamento, aprofundar pesquisas no ramo das neuroses e porque tinha em mente publicar em breve o que parecia ser um importante artigo sobre esses estados, já temendo o fracasso dessa publicação, é verdade, isso ele confessou a Fliss no dia 21 de maio, junto com a sensação de estar muito sozinho nessa empreitada. Freud elabora, de qualquer maneira, um projeto intitulado Sobre a Etiologia e a Teoria das Principais Neuroses. Freud encaminha esse rascunho ao amigo em meados desse mesmo maio de 1894, e nele, entre outras informações, encontraremos 7 tipos de estados psicológicos ditos neuróticos. Seriam eles a neurastenia e as pseudoneurastenias, as neuroses de angústia, as neuroses obsessivas, a histeria, as melancolias e manias, as chamadas neuroses mistas e, por fim, Freud cita um subgrupo relativamente confuso, o das ramificações das neuroses e transição para o normal. A partir desse esboço, vemos também o quanto Freud estava nessa altura sob uma forte influência tanto da teoria conhecida como princípio da constância, como ele se via diante de questões delicadas. Exemplo, de que maneira se organizariam as excitações endógenas, provenientes essas de duas possibilidades, do próprio corpo ou impostas de um fora, tornando-se um dentro. Como poderia o psiquismo lidar ou não com essa carga, até por conta da idade da pessoa, se essa veio ou não a sofrer algum tipo de acidente, etc. Como entender a transformação de excitações endógenas em afetos, enfim. De qualquer maneira, Freud deixa claro no item F desse esboço que as neuroses seriam ou a consequência direta, o resultado, de uma perturbação no equilíbrio do princípio cerebral da constância, já que certas quantidades de excitação não deixavam o cérebro e nem o corpo, não adequadamente, ou as consequências de tentativas de ajustamento, limitadas em sua eficácia. No ano seguinte, Freud vai suspender o uso do termo neurose e trabalhar em cima de uma categoria nosográfica mais específica, a psiconeurose, termo esse conhecido já em 1895, mas que somente apareceria a público junto com outra expressão inédita, psicanálise, em 1886, em L'Hérédité, l'étiologie des névroses, publicado a 30 de março. A essa altura, quero dizer, entre os anos 1894 e 95 até meados de 1898, foram localizadas entre as psiconeuroses os seguintes estados: as diversas formas manifestas de histerias, os evitamentos fóbicos, as ideias obsessivas e um quadro, hoje, diagnosticado pela perspectiva da psicose, a paranoia. Aliás, esse estado Freud chegará a nomear, junto com outros, por psiconeurose de defesa. A partir de 1898, Freud especulou a existência das neuroses atuais, agrupando sob o seu domínio quadros já conhecidos por ele, as neuroses de angústia e a neurastenia masculina e feminina, acrescentando nesse ano ainda a hipocondria. De acordo com o vocabulário de psicanálise, foi somente a partir dos anos 1900 que Freud iria equivaler psiconeurose à neurose. Agora, o fato de incontáveis descobertas terem sido feitas por mérito próprio ou graças à ajuda de amigos, me refiro à descoberta do recalque, da transferência, da projeção, do curso mais ou menos fluido da libido em uma pessoa, da relação entre a libido e os objetos, do narcisismo, enfim. O fato de ter descoberto muita coisa levou Freud a reorganizar a nosologia própria à metapsicologia, separando de um lado então as chamadas psiconeuroses e ou neuroses, subdivididas essas em neuroses de transferência e neuroses narcísicas ou psicoses, sendo mantidas em outro grupo as neuroses atuais. Algumas particularidades próprias a esses dois grandes grupos seriam: nas neuroses de transferência, a causa-mãe teria a ver com a não admissão na consciência de certa cota de afeto sexual moralmente perigosa. Logo, defesas psicológicas impediriam a transcrição na consciência desses afetos e das representações que eles acompanhariam, dando-lhes rumos diferentes. A neurose seria uma consequência dessa descarga indireta. Já nas neuroses narcísicas, Freud via a transformação econômica da libido objetal em libido do eu, e nas neuroses atuais, a impossibilidade de inscrição no psíquico de certa cota de excitação endógena. Entre 1914 e 1924, muitas descobertas serão feitas, como sabemos, a ponto de, em 1923, Freud dar vida a uma nova maneira de encararmos o psiquismo como um todo, esse organizado então em eu, isso e supereu. Uma tal descoberta que dali por diante marcaria o essencial em termos de pressupostos, com o qual todo psicanalista compactuaria, levou Freud a circunscrever também até 1924 uma nova tríade nosológica, formada agora pelas expressões neuroses, psicoses e as já conhecidas, mas não elevadas à categoria diagnóstica até esse momento, as perversões. Um artigo chamado Fetichismo, publicado em 1927, sacramentou a perversão como categoria diagnóstica, sendo subgrupos seus, particularmente então os fetiches,
o masoquismo, o sadismo, o voyeurismo, a zoofilia, a necrofilia e variados outros estados psicológicos. Recapitulando então, apesar de Freud trabalhar mais indiretamente do que diretamente do começo ao final de sua obra o termo neurose, concluímos que inicialmente ele parte da visão clássica atribuída a esse conceito, migrando aos poucos para o domínio dos traumas, como uma causa-mãe para esse problema. A partir dessa perspectiva, vai desenvolver durante algum tempo que a etiologia das neuroses teria que ver com uma não inscrição psicológica de certas quantidades de excitação endógena, ou com o advento de uma descarga inadequada dessas excitações já transformadas em afetos, sexuais, agressivos, etc. Sendo as expressões psiconeuroses e neuroses atuais termos usados por ele como forma de organizar diferentes estados psicopatológicos, à luz da descoberta de inúmeros pressupostos teóricos, entre eles a noção de libido, de transferência e do narcisismo. Adiante, Freud revê a sua nosografia e questiona em particular as chamadas neuroses de transferência e as neuroses narcísicas, consolidando a forma final assumida por essa nosologia própria metapsicologia, neurose, psicose e perversão, após 1924 com mais força. Já em termos de um sentido final adotado para o conceito de neurose, dá para dizer que Freud a entendeu como uma representação para a pura materialização de um forte compromisso firmado entre as defesas psicológicas, o recalque em especial, e afetos mantidos inconscientes na pessoa, dado o grau de sua inadequação, claro, se comparado com o material que poderia circular na consciência. Agora, para as psicoses, Freud reservaria uma espécie de reconstrução alucinatória da realidade, e para as perversões, a personificação na pessoa de uma atitude de renegação da castração. Digamos, o perverso busca por meio de suas atitudes anular a existência de uma percepção sua, a de que uma falha, a falta e ou a impotência existem. Nesse caso, o indivíduo faz de tudo para provar que não, essa lei a qual todos estamos sujeitos desde o início da vida e que no fundo o perverso sabe que existe, essa pessoa com certeza vai negar, incontáveis vezes. Por isso, um renegar, tornar a negar sempre e a todo custo. Não ceder de qualquer maneira a essa percepção. Pretendo abordar o tema perversão, mas em outro momento, com calma. Enfim, fico por aqui. Está em mente uma terceira parte para essa pesquisa, abordar especificamente a relação entre os termos sexualidade e neurose. Trabalho esse que conclui em questão de semanas, até para poder fazer um breve parênteses e atender sugestões de temas que andam chegando. Agradeço o carinho no retorno de quem me escreve, e em uma semana nos vemos novamente, toda segunda-feira, preferencialmente na parte da manhã. Se gostou dessa pesquisa, deixa abaixo o seu gostei. Se gosta de temas que envolvam tanto Freud quanto a psicanálise, se inscreva caso ainda não seja. Me chamo André Schiller e nos vemos na próxima segunda-feira. Boa semana para vocês, até lá!